Eles achavam que tinham o tiro perfeito. Era 22 de março de 2025. Em algum lugar acima do Mar Vermelho, o céu estava limpo, a visibilidade era quase perfeita e um F-16 Fighting Falcon, da Força Aérea dos Estados Unidos, seguia em patrulha de rotina. Altitude padrão, nada fora do comum. Então, ping! Uma luz de advertência no visor frontal pisca em vermelho. Travamento de radar. Outro sinal surge, depois outro. Lançamento de míssil, desvie! O piloto puxa o manche com força. Os instintos entram em ação. O F-16 faz curva brusca à direita, lança sinalizadores e ativa contramedidas. Uma assinatura de calor atravessa o ar. Um míssil Sayad, guiado por infravermelho, foi lançado de território Houthi, no Iêmen. Rápido, silencioso e feito para matar. O jato mergulha, motores rugindo. A equipe do avião Growler interfere nas frequências de radar. Acima, um E-2 de Hawkeye entra em posição de vigilância. Do convés do USS Eisenhower, os operadores estão acompanhando tudo isso em tempo real. O míssil ajusta sua rota no ar, rastreando a pluma de calor do motor. 30 segundos para o impacto. O piloto faz uma curva fechada de 9G, cada centímetro da aeronave geme sob a pressão. Fox 3 Defensive, ele grita no rádio. Um último flare explode atrás do jato. Brilhante, quente, confundindo o buscador do míssil. Pum! O míssil explodiu longe, sem causar impacto. O jato sobrevive. Mas agora a questão não é como os Houthis trouxeram um míssil tão perto. É o que acontece quando você dispara um e erra. Porque não foi só um combate aéreo. Isso foi uma isca. O míssil não apareceu do nada. Por semanas, o Mar Vermelho vinha esquentando, no sentido literal e figurado. Navios petroleiros mudaram de rota, destroyers dos Estados Unidos cruzavam o mar e as forças Houthi ficavam mais ousadas. Bem ousadas. Não foi a primeira vez que tentaram isso. Poucos dias antes, um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos foi abatido na costa do Iêmen. Ele não teve chance de reagir. Os Houthis reivindicaram o feito rapidamente no Telegram, postando imagens tremidas dos destroços em chamas caindo no mar como troféu. Essa atitude? Isso também teve resposta, mas acabou os encorajando. E foi aí que eles cometeram o próximo erro, achando que um drone e um caça eram o mesmo tipo de presa. Os Estados Unidos já haviam emitido avisos e os grupos de ataque de porta-aviões mudaram de formação. Os destroyers Aegis foram reposicionados. Mas os Houthis, com apoio tecnológico e treinamento do Irã, achavam que podiam continuar com a escalada sem consequências reais. Quando um F-16 americano entrou no radar deles, abriram fogo. Só que desta vez o caça revidou. Veja, aquele F-16 não estava apenas patrulhando ao acaso. Ele integrava uma rede maior de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, criada para detectar atividades de mísseis na costa do Iêmen. E o que aquele piloto não sabia naquele momento era que ele era a peça final em um jogo muito perigoso de isca e armadilha. Nas últimas semanas, o Pentágono autorizou mudar a postura. Nada de esperar mais. Se um radar travasse no avião errado, agora isso era considerado hostil. Se houvesse um lançamento, a retaliação seria automática. As regras de engajamento haviam mudado, silenciosamente, de forma oficial. E neste caso, o lançador Houthi cometeu o erro fatal. Ele acendeu por tempo suficiente para ser visto, disparou uma vez e permaneceu no lugar apenas alguns minutos a mais do que deveria. Esse seria seu último erro. Porque no USS Eisenhower, a chamada do piloto foi recebida, gravada, analisada e convertida em dados de alvejamento. Transmissão ao vivo, assinatura térmica, trajetória do míssil, travamento de GPS. O relógio da retaliação já tinha começado a contar. A 28 mil pés, o F-16 ainda seguia a oeste, voando rente à fronteira do espaço aéreo do Iêmen. O piloto mal tinha se recuperado da manobra evasiva quando seu RDWR, ou receptor de alerta de radar, acendeu novamente. Novo contato, ângulo diferente. O primeiro míssil errou, mas restavam outros. Desta vez não era apenas um sinal, era uma rajada, vários travamentos de radar, alternados e rápidos. O sistema Anauri 56M do piloto gritou em seu fone de ouvido. Ameaça SA-6, travamento de radar. SA-6, clássico míssil antiaéreo soviético da Guerra Fria. Mas os Houthis usaram cópias iranianas da mesma tecnologia.
Sistemas SA de combuscadores aprimorados e lançadores móveis. Demoram para montar e ainda mais para ocultar. Mas quando ativos, eram mortais. E eles estavam travados no alvo. A mão esquerda do piloto segurou o acelerador depois que os pós-combustores foram acionados. Com a mão direita, acionou as contramedidas para liberar mais sinalizadores. Atrás dele, o escapamento brilhava branco incandescente na noite fria do deserto. Um alvo infravermelho perfeito para qualquer míssil teleguiado por calor. Viper 3, na defensiva, múltiplos travamentos, repito, múltiplos pontos de lançamento, solicito apoio. No alto, um Growler do VAC-140, os Patriotas, já estava fazendo interferência eletrônica. Rajadas de interferência eletromagnética se espalhavam como fumaça invisível, confundindo radares dos Houthis. Isso deu aquele F-16 alguns instantes. Ele baixou o nariz e mergulhou num voo íngreme, a força G o prendeu ao assento. O sangue drenou, a visão turvou, mas ele manteve a trajetória. Manobra evasiva em alta velocidade e com pouco arrasto. Flares explodiram em ondas como fogos de artifício atrás de um fantasma. O piloto inclinou novamente e então puxou o jato para um tonel a 700 nós bem a tempo. Um dos Sayyads que se aproximavam errou por 60 metros sacudindo a cabine. Mas foi só isso, essa foi a chance deles. Pois o que os Houthis não sabiam era que estavam sendo vigiados o tempo todo. Lá do alto, a quase 60 mil pés de altitude, um drone EN-4C Triton da Marinha estava circulando em amplos circuitos de ISR. Ele não estava armado, nem precisava. Sua função era observar. E seus olhos viam tudo. Picos térmicos no solo, pulsos eletrônicos, coordenadas precisas. Tudo transmitido em tempo real para o CENTCOM e, mais importante, para o Centro de Informações de Combate do USS Dwight D. Eisenhower. O confronto durou menos de 2 minutos, mas as consequências levariam horas para serem resolvidas. Quando o piloto voltou ao padrão de espera sobre o Mar Vermelho, outras 2 aeronaves entraram no espaço aéreo. Primeiro, outro F-16, do Esquadrão de Caça 421, voou ao lado dele procurando novas ameaças. Depois veio a chamada do comando. Engajamento confirmado, alvo travado, mantenha posição, aeronaves a caminho. Tradução: força de ataque a caminho. Mesmo antes dos caças decolarem, a Marinha já agia. No casco de um destroyer classe Arleigh Burke próximo, as células VLS se abriam. VLS, sistemas de lançamento vertical. Dentro, mísseis de cruzeiro Tomahawk, guiados com precisão, de longo alcance e prontos para lançamento imediato. A ordem de lançamento veio menos de 5 minutos após o fim da ameaça de míssil. Alvo Alfa, disparar 1, trajetória confirmada. Um míssil, depois 2, depois 4. Cada um rasgando o céu noturno. Em pós-combustão silenciosa, curvando para leste rumo à costa do Iêmen. E isso era só o começo. No convés do USS Truman, já estava se preparando para uma segunda fase, o poder aéreo. Pilotos recebiam instruções, armas eram carregadas e jatos abastecidos. Isso não era improvisação, era coisa de manual. Quando o míssil foi lançado, a resposta já estava em andamento. O míssil falhou, mas os dados que ele gerou funcionaram. Ele deu à Marinha dos Estados Unidos uma brecha, localização, ponto de lançamento e assinatura tática confirmados. E na guerra moderna, isso é tudo de que você precisa. Pois a retaliação não estava apenas a caminho. Ela foi coordenada, em camadas e letal. Enquanto Tomahawks voavam baixo sobre as ondas, aeronaves decolavam em sequência. O primeiro a sair foi um E-2 de Hawkeye Vigilância Eletrônica. Em seguida, um par de EA-18G Growlers, plataformas de guerra eletrônica armadas para cegar radares e interferir nas comunicações. E então os Hammers. 4 FA-18 Super Hornets carregados com GBU-38, JDAMs e mísseis AGM-80 e 8 ARM. Quais são os alvos? Simples. Local de lançamento de mísseis primário, posto de comando suspeito secundário. Radar móvel detectado pela câmera térmica do drone terciário. Os Hornets foram lançados ao céu pela catapulta. Asas carregadas, flaps abaixados, motores uivando. Quando o grupo de ataque se aproximou, os Growlers avançaram. Transmitiram interferência de banda larga, iluminando o espectro. Os Roches provavelmente só perceberam que eram alvo quando a primeira explosão iluminou a costa. Os Tomahawks atingiram primeiro. O reboque do radar destruído. O lançador fragmentado e em chamas. Depois vieram os Hornets.
De 25 mil pés, as Jordans caíram silenciosas e precisas. Impacto após impacto, explosões secundárias confirmadas. Munição, combustível e possivelmente mais mísseis escondidos nas proximidades. O ataque final, um míssil HARM, se guiou por um pulso final de radar de uma estação no topo da montanha. Quando atingiu, o ar já estava denso de fumaça. Na cabine do F-16 original, o piloto ouvia as comunicações em silêncio com intensa concentração. Sem comemoração, apenas confirmação. Alvo neutralizado, ataque bem-sucedido. RTB retornar à base. O céu sobre o Mar Vermelho estava calmo, mas agora o silêncio foi conquistado. E a mensagem era clara. Se você lançar contra um jato dos Estados Unidos, é melhor rezar para acertar, porque se não acertar, o que vem a seguir não é outro míssil, é tudo. Dizem que a guerra moderna é rápida, mas isso foi cirúrgico. Quando o fluxo de dados do F-16 captou a trilha daquele míssil, antes de desviar da explosão, a Marinha dos Estados Unidos já tinha o que precisava. Marcas de tempo, telemetria, vetor de lançamento, coordenadas GPS e assinaturas térmicas. O grupo de ataque não apenas viu isso acontecer, eles viram onde aconteceu. E isso mudou tudo. No Centro de Informações de Combate do USS Eisenhower, o clima passou de defensivo para prontidão ofensiva. Sem gritos ou correria, só vozes firmes informando o status e os travamentos de alvo. Telemetria confirmada. Grade de lançamento travada. Alvo alfa ativo. O comandante do Eisenhower nem hesitou. Bastou uma frase. Package Bravo, executar. E com isso, o protocolo de retaliação foi ativado. O que é o Package Bravo? Bem, para a Marinha, o pacote Bravo não é um simples puxão de orelha, e sim uma martelada na cabeça. É o nome de uma sequência de ataque multidomínio envolvendo mísseis de cruzeiro, ataques aéreos e guerra eletrônica coordenada. Os alvos são quaisquer sistemas defensivos confirmados que atirem em aeronaves dos Estados Unidos ou se atrevam a travar o alvo. E os Houthis acabaram de acioná-la. E o plano se desenrolou em camadas. De um destroyer classe Arleigh Burke, a 160 quilômetros da costa do Iêmen, as células VLS se abriram como flores mecânicas. Esses são tubos verticais de 7,5 metros recheados de mísseis Tomahawk. De longo alcance, guiados por GPS e muito precisos. Eles não precisam de pilotos ou confirmação. Eles só precisam de um alvo, e agora eles tinham vários. 4 Tomahawks lançados em sequência, sem pressa ou fogos de artifício, só um impulso silencioso e trajetórias desaparecendo. Posição de mísseis Alfa confirmou o lançador SEAD Alvo 1. Veículo de radar móvel Alvo 2. Suspeito centro de comando e controle C2 próximo a Razissa, Alvo 3. Depósito de munição identificado por varredura térmica do MQ-4C Alvo 4. Todos tiveram a rota traçada, foram programados e colocados a caminho em menos de 5 minutos. Enquanto isso, a 110 km de distância, a bordo do USS Truman, o convés de voo estava ficando movimentado. O vapor assobiava nas catapultas, a equipe de camisa vermelha fixava as munições. GBU-38 Jordans e AGM-88 HARMs, enquanto os camisas verdes reabasteciam jatos com precisão de máquina. Os camisas amarelas guiavam os FA-18 Super Hornets à posição. O cheiro de combustível de avião e ar salgado batia como uma descarga de adrenalina. Lá no alto, um E-2D Hawkeye já havia decolado, girando seu radar e criando um mapa em tempo real de tudo que estava no ar e no solo. Momentos depois, 2 EA-18G Growlers subiram aos céus rugindo. Esses não são aviões de ataque comuns, mas máquinas voadoras de guerra eletrônica. Armado com receptores ALQ-218 e pods de interferência, o trabalho do Growler é transformar o radar Houthi em estática. Sem travamento, sem orientação, apenas confusão e caos. Após os Growlers, vem a carga útil. 4 FA-18 Super Hornets, cada um totalmente carregado. Pontos de fixação, equipados com munições conjuntas de ataque direto e mísseis anti-radiação de alta velocidade. Bombas inteligentes e buscadores de radar criados para seguir os sinais e destruir seus alvos. Bem acima de tudo isso, um drone MQ-4C Triton da Marinha ainda estava circulando. Nenhum som, apenas óptica fria e alvos quentes. Ele monitorava tudo. Calor após ataque, movimentação de veículos e possíveis evacuações. Quando uma unidade Houthi tentava se esconder, era sinalizada.
Os dados do Triton iam para um satélite de retransmissão e depois para a equipe de controle de tiro do Eisenhower. Eles estavam prontos para redirecionar meios de ataque em tempo real, se preciso. Isso não era vingança, era arquitetura. Às 2h12, horário local, o primeiro Tomahawk atingiu o alvo. A posição de mísseis Alpha foi obliterado. Drones de vigilância confirmaram explosões secundárias, indicando estoque de munições. A assinatura térmica ficou elevada por mais de 20 minutos. 2 minutos depois, o alvo 2, o contato de radar, iluminou a costa com um clarão laranja. Suas emissões foram detectadas pela última vez, permitindo que um míssil anti-radiação o rastreasse como um cão farejador. Então veio o alvo 3. O suposto posto de comando foi enterrado em uma encosta e coberto por rede de camuflagem. Não importava. Uma JDAM lançada de 20 mil pés explodiu a porta do bunker. Uma segunda fez ele desabar sobre si mesmo. O alvo 4, o depósito de munição, virou um show pirotécnico. Os FE-18 tinham descido baixo, rápido e limpo. Com os suportes de bombas agora vazios, eles subiram de volta para as nuvens. Sem baixas, sem alarmes, apenas silêncio e destroços fumegantes no chão. Durante os ataques físicos, os Growlers faziam interferência eletrônica. Bloquearam todas as frequências conhecidas dos Holts, embaralharam radares de alerta precoce e enganaram sistemas de detecção para mostrar frotas fantasmas. Enquanto os Holts tentavam entender o ocorrido, nem conseguiam falar sobre isso. Sem comunicações, sem sinais, apenas medo, fumaça e telas em branco. E foi isso. Eles atiraram em um caça. Eles receberam uma máquina de guerra em resposta. Os Houthis, e por extensão seus patrocinadores iranianos, aprenderam uma lição brutal. Você pode acertar um drone lento com um tiro de sorte. Mas, quando você tenta a mesma coisa com um F-16 ou um F-18 totalmente carregado, a resposta não será outro drone. Será um contra-ataque sincronizado e em várias camadas que não deixará nada de pé. E isso faz diferença. Porque a guerra não é só sobre armas, é sobre percepção. Os Houthis perderam equipamentos e, mais importante, prestígio. Eles mostraram suas cartas e os Estados Unidos não apenas rechaçaram isso. Esmagou com precisão aço e fúria eletromagnética. Agora todo operador de radar Houthi pensará 2 vezes antes de ligar o equipamento. Porque eles vão ter que se perguntar, é esse que vai me vaporizar? Mesmo que os Estados Unidos não tenham emitido nenhum comunicado à imprensa, o mundo entendeu o recado. Informações de inteligência por satélite vazaram e analistas notaram padrões. Os noticiários captaram sussurros. E todas as potências militares estavam de olho. China, Rússia, Irã, todos tomaram nota. A lição? Não desafie o poder aéreo dos Estados Unidos sem estar pronto para entrar em outro jogo. Em que os Estados Unidos não apenas reagem, mas redefinem o campo de batalha no meio do conflito. Após o ataque, o grupo aéreo do porta-aviões passou para patrulha aérea de combate plena. Isso significa pelo menos 2 caças armados no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Circulando, vasculhando, prontos para responder em segundos. Os Houthis acharam que podiam atirar em um caça americano e sair impunes. Eles estavam enganados. Completamente enganados. Eles perderam não só um míssil, mas também um manual de operações. Eles perderam recursos e, mais importante, perderam o impulso. Aqui está a pergunta que quero te fazer. Se estivesse no comando naquela noite, você pararia após neutralizar o lançador ou destruiria também todos os radares da costa? Seja honesto, seja estratégico. Deixe sua opinião nos comentários, vamos ler cada um deles. Enquanto estiver lá, se este vídeo te deu arrepios, clareza ou mais respeito pela precisão da guerra moderna, faça um favor para nós. Curta o vídeo para sabermos que você está junto com a gente. Inscreva-se para ficar por dentro do próximo incidente antes mesmo de ele virar manchete. E ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando a próxima missão for lançada. Mas se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias navais reais. Clique em Seja Membro na página do canal e participe. Até a próxima, fique atento, fique seguro e lembre-se, um míssil pode iniciar uma guerra, mas é a resposta que a encerra. Obrigado por assistir.